Irmãos queridos, que Deus nos abençoe. Que tenhamos a capacidade de ampliar nosso nível consciencial para fazer jus a tanto carinho, a tanto envolvimento da misericórdia divina e dos benfeitores espirituais desta casa. Porque a nossa proposta nessa noite se reveste de uma intenção muito profunda, já que escolhemos, inclusive, a nossa querida Sociedade Espírita Amor e Conhecimento para fazer a gravação desse áudio que depois desejamos compartilhar. O que nos moveu, o que nos levou a montar esta proposta que trata do caminho sagrado da aflição, já que a dor foi sagrada no Horto das Oliveiras, né? Nós aprendemos isso no Evangelho. Há não muito tempo, no nosso grupo de estudo Conhece-te a Ti Mesmo, que tem o caráter da psicologia profunda, coordenada pelo Dr. Bacégio, onde nós também temos uma participação, alguém levantou a questão dentro do grupo: por que é que o Cristo cósmico sofreu tanto? E aquilo ficou no ar. Embora a gente possa dar algumas respostas superficiais no momento, a gente desejava aprofundar mais a questão. E no transcorrer daqueles dias, a gente se liga à dimensão maior para que a informação chegue clara e concisa. E ela chegou. Nós montamos a exposição e já estamos compartilhando com outros corações queridos. E nós ficaremos regiamente pagos, de coração asserenado, de consciência em paz, se terminarmos a exposição e conseguirmos passar aos vossos corações a resposta dessa questão, né? E quem vai nos dar vai ser a nossa querida benfeitora Amélia Rodrigues. Embora Emmanuel já tinha abordado, em parte no Consolador, a mesma questão, né? Reflexões, então, meus irmãos, sobre 500 metros de torturas atrozes. Estes textos saem exatamente da fala da benfeitora, sem queixas e murmurações, e 70 quilos sobre ombros dilacerados. Um crime de lesa humanidade, não tão assim acentuado pela nossa ignorância, mas mais pela nossa crueldade, né? Nossa crueldade, realmente, né? Uma constatação paradoxal cruel. Nós temos que sair, nós vamos fazer uma introdução de ver como é que nós chegamos nessas questões agora, né? Vejam só, onde é que a coisa começa? Enquanto o Evangelho é lido, comentado, pregado, repetido pacificamente, sem incômodo, eu entro com o livro debaixo do braço do templo e saio com ele, né? Sem nenhuma crítica a quem quer que seja, apenas fatos. Porque nós não estamos vendo mudança na sociedade, já se passaram mais de 2000 anos da proposta, né? E isso tem consequências graves, que nós estamos colhendo agora, nesse momento, né? Sem deslocar nada da própria vida, que do mesmo modo é costume com tantas mentiras convencionais, alcança a aprovação plena do mundo. Deixa assim como é que está, não mexe. Entendeu? Mas é considerado doença quando alguém pretende vivê-lo seriamente. Pirou, ficou louco, entendeu? Endoidou de vez, deixou a família, abandonou, foi para a caverna, se recolheu, foi para o deserto, entendeu? Praticá-lo deveras nos fatos, não como coisa aplicada na superfície da pele, mas fundida no sangue, como parte da própria vida, uma segunda natureza. Aliás, não sou eu que estou inventando nada, porque o apóstolo Paulo disse: eu estou pregado na cruz com Jesus.
Não fui eu que falei isso, né? Já não sou eu mais quem vive, é o Cristo que vive em mim. E aí, esta é uma das razões de Jesus vir buscá-lo, resgatá-lo, porque ele era qualificadíssimo, só que ele estava pegando um rumo completamente oposto. Imaginemos, meus irmãos, ele foi matar Ananias, ele foi matar o Ananias, e o Ananias tira depois dele, ele traz de volta a visão física para ele. O cara que ele ia assassinar tornou-se o benfeitor de devolver a vida física para ele. Imagine já quanto choque o Paulo teve que sofrer para baixar a bola do orgulho, o orgulho de raça, né, que tinha um Deus só para ele. Aí vem o Cristo e diz, não, mas para aí, é pai de todos, não pode, é só nosso. Entendeu? E será que mudou? Será que mudou? Chegamos a criar cada um uma religião particular, nossa. A gente cria a religião, a gente encrenca no centro e forma outra casa espírita. Embora isso depois vai ter consequências favoráveis, demora um tempo. A gente vira as costas dentro do movimento espírita um para o outro. Vocês acham que eu estou falando alguma besteira? Olha que eu estou andando só desta vez 8 anos na regional. Eu conheço de cor tudo certinho, né? Bem, além disso, torna-se então um escândalo também entre os crentes quando se fazem coisas de verdade, quando depois de tanto trabalho e esforço de adaptação, se havia conseguido alcançar um resultado feliz de convir, todos de pleno acordo, que bastava um consentimento formal exterior. Todo mundo de acordo, não vamos nos aprofundar, é só para inglês ver. Entendeu? A gente vai ao templo domingo e no resto da semana unha no próximo. Está tudo bem. Eu estou falando alguma besteira? Por isso que essas coisas têm que nascer. Doa quem doer. Vai custar caro? Custa. Eu tenho noite de insônia. Tem gente me perseguindo do lado de lá? Tem, claro. Mas só vai me acontecer aquilo que a misericórdia divina achar de melhor. Para mim, tenho certeza absoluta. Por isso, quem chegou no telhado não pode descer. Entendeu? Mas vamos ver isso daqui para frente. Isto é uma citação. Esse doutor Gilberto Vieira, que escreveu Evangelho, Terapia, Ciência de Amar, é um homeopata já bem velhinho, ele é lá de Brasília, escreveu alguns livros, Espiritismo e Homeopatia. Esta é uma das obras dele. Fato. Admoestou-lhe Jesus, ó geração sem fé, até quando estarei eu junto de vós? Até quando vos darei suporte? Imaginem só, isso é a citação do Cristo. Até achamos nessa Bíblia de King James que é uma coisa mais próxima realmente do contexto de Jesus. Tem mais uma coisinha. Em 1940, o benfeitor Emmanuel publica O Consolador. É incrível, quando eu me deparei com o Consolador, depois que eu voltei da minha loucura e comecei a trilhar de novo a coisa certa, eu li as perguntas, sabia a resposta. Aí não deu outra. Aí o benfeitor disse, olha a data de publicação da obra, que você vai entender por quê. Eu só reencarnei 10 anos depois. No mundo espiritual a gente estuda também, olha aí. A negação de Pedro serve para significar a fragilidade das almas humanas, perdidas na invigilância e na despreocupação da realidade espiritual, deixando-se conduzir indiferentemente aos torvelinhos mais tenebrosos do sofrimento, sem cogitar de um esforço legítimo e sincero na definitiva edificação de si mesmo. Questão 320. Tem 411 propostas do Consolador. Também ninguém fala do Consolador. Ninguém fala, não vejo no movimento espírita. E é uma obra-prima. Perguntas e respostas, né? Mais uma coisinha que nós temos que conversar a respeito disso. Olhem só. Está na Gênese. Também outro livro que eu não sei, ninguém fala. Ninguém fala. Se as condições de Jesus durante a sua vida fossem as dos seres fluídicos, tem cara que dizer que foi uma farsa, que ele era um agênere, Ele não teria experimentado nem a dor, nem as necessidades do corpo. O codificador não concorda com isso não, de jeito nenhum.
Supor que assim haja sido é tirar-lhe o mérito da vida de privações e de sofrimento, que escolhera como exemplo de resignação. Ele sabia onde é que ele estava amarrando o negócio dele. Jesus tinha consciência plena do que ele ia enfrentar, né? Até Gandhi tinha. Se tudo nele fosse aparente, todos os atos de sua vida, a reiterada predição de sua morte, a cena dolorosa do Jardim das Oliveiras, sua prece a Deus para que ele afastasse dos lábios o cálice de amargura, sua paixão, sua agonia, tudo até o último brado no momento de entregar-se ao Pai, não teria passado de vão simulacro, né? Para enganar com relação à sua natureza e fazer crer no sacrifício ilusório de sua vida, numa comédia indigna de um homem simplesmente honesto, indigna, portanto, e com mais forte razão de um ser tão superior. Alguém acha que Jesus disse: Pai, afasta de mim esse cálice? Mas só doido mesmo para dizer uma coisa dessa. A tradução completamente equivocada. Eu sei, Pai, que se tu quiseres, tu afasta de mim esse cálice, mas cumpra-se a tua vontade. É diferente. Esta é a resignação crística. É bem diferente a coisa, né? Numa palavra, ele teria abusado da boa-fé dos seus contemporâneos e de nós, a posteridade. Tais as consequências lógicas desse sistema, consequências inadmissíveis porque o rebaixariam moralmente em vez de o elevarem. Então a gente vê aqui que o codificador não concorda com nada dessa loucura aí, né? Mas aí nós chegamos no Evangelho e tem uma coisa interessante. Eu sempre meditar, mas como? Será que isso é verdade? E depois, quando descobri quem foi que disse isso, eu digo, é verdade. A dor é uma bênção que Deus envia a seus eleitos. Quem são os eleitos? Será que tem? Tem o povo eleito, né? É aquele que sabe que é um espírito imortal, aquele que acordou na existência física. Então esta é a razão de quando ele receber, quando chegar às provações na nossa vida, que ninguém vai escapar mesmo, isso aqui é um mundo de expiações e provas, ele atua através da resignação, porque ele sabe que aquilo que chega é um benefício que está chegando para ele. É um momento em que eu vou me liberar de coisas que fiz no passado. Antes, então, não vos aflijais, pois quando sofrerdes. Antes bendizei de Deus onipotente, que pela dor neste mundo vos marcou para a glória no céu. Né? O Espírito amigo, depois nós ficamos sabendo que é a benfeitora querida, já fazendo parte da falange do Espírito e Verdade no Evangelho. Né? 1948, o benfeitor Emmanuel começa então a sua série Fonte Viva. Aí está a primeira obra, e nós pegamos dentro da obra essa citação que ele vai comentar para nós. Mas alegrai-vos no fato de serdes participante das aflições do Cristo. Quer dizer, eu vou ficar alegre para participar. Como? Eu quero entender isso. E aí ele vai contar para nós no seu texto o que significa. Isso é a primeira carta de Pedro, 4,13. Um pequeno, um recortinho, e ele vai nos dar uma elucidação extraordinária. Diz o benfeitor que é inegável que em vosso aprendizado terrestre atravessarei dias de inverno ríspido, em que será indispensável recorrer às provisões armazenadas no íntimo, nas colheitas dos dias de equilíbrio e abundância. Eu preciso me fortalecer, porque vai chegar um momento em que as coisas viram, né? Contemplareis o mundo na desilusão de amigos, muito amados, como templos em ruínas, sob os embates da tormenta cruel. Você pode trazer uma aguazinha, por favor? As esperanças feneceram distantes, os sonhos permanecem pisados pelos ingratos. Os afeiçoados desapareceram, uns pela indiferença. Aliás, é o que mais acontece nos dias atuais. Outros porque preferiram a integração no quadro dos interesses fugitivos do plano material. Quando surgir um dia assim em vossos horizontes, compelindo-vos à inquietação e amargura,
certo, não vos será proibido chorar. Entretanto, é necessário não esquecerdes a divina companhia do Senhor Jesus. O que o benfeitor quer dizer? Tu está reclamando do teu desafio? Tu já parou para pensar naquele anjo? Já parou para pensar naquele anjo? Olha só, né? Supondes acaso, e nós continuamos ainda, supondes acaso que o mestre dos mestres habita uma esfera inacessível ao pensamento dos homens? Julgais porventura não receba o iluminador das nossas consciências ingratidões e apodos por parte das criaturas humanas diariamente? Por isso que ele diz, até quando vos darei suporte? Antes de conhecermos o alheio mal que nos aflige, ele conhecia o nosso e sofria pelos nossos erros. Antes que a Terra fosse, ele já era. Ele já era. E a Terra tem 4,5 bilhões de anos. Nós não estamos tratando assim com qualquer criatura. Não esqueçamos, portanto, que nas aflições é imprescindível tomar-lhe a sublime companhia e prosseguir avante com a sua serenidade e o seu bom ânimo. Sem queixas, sem lamentações. Não abriu a boca. E a gente fez horrores. Horrores. Lição 83 de Caminho, Verdade e Vida, onde trata das aflições. Esta obra da benfeitora é a segunda dela, 1965. A primeira é Messe de Amor. Então, nós vamos ver aqui o prefácio da obra, que veio a obra. Por que ela publicou a obra? Diz a benfeitora que nestas meditações, hoje trazida da benevolência dos que nos ouvem, outro pensamento não nos animou, senão o de que o Evangelho de Jesus, revivido e confirmado na doutrina espírita, é portador de todas as dimensões da verdade para o espírito humano, em luta libertadora nos caminhos sem fim da evolução. Eu não sei o que a gente fez nesses 2000 anos, que a gente não entendeu esse negócio, né? Ela está reavivando isso. Rogando ao inefável pastor, a quem oferecemos o melhor dos nossos melhores labores, aliás, é uma prática que toda vez que eu for fazer uma ação no bem, eu evoque o mundo maior. Pelo amor de Deus, me ajudem a potencializar isso, para que eu dê o melhor que eu possa fazer. No mínimo que eu tenho. No mínimo que eu tenho. E esperando encontrar a compreensão generosa dos nossos ouvintes, exoramos bênção de paz para nós todos, desencarnados e encarnados, que trilhamos a rota da eternidade. Então, isso é um recorte do prefácio do livro. E agora ela entra na questão. Fugir da aflição. Libertar-se da dor. Esquecer que se sofre. Exclamam os simplistas que pensam em solucionar o magno e palpitante problema do sofrimento, não o considerando como se, ignorando a enfermidade e a dor e a enfermidade ignorasse o homem. Não tem jeito. Não tem jeito. Tem mais. Muitos dos que se filiaram às diversas correntes religiosas do cristianismo procuram, por processo de transferência, livrar-se, ficar acima das águas tumultuadas do sofrer, orando e na prece exorando libertação gratuita, como se o papel da divindade, nós rebaixamos a justiça, a nossa justiça pequena aqui, ao papel da divindade fosse o de arrolar solicitações e atendê-las indiscriminadamente, longe da consideração aos títulos característicos do mérito e do demérito. Se vocês forem a um templo religioso sem nenhuma conotação de julgamento,
mas jamais eles vão abordar a cada um segundo as suas obras. Eles se condenam. Não dá, porque eles são os intermediários, não dá. Aí ele me liberta, eu não preciso mais dele. Essa é a proposta espírita. Nós temos uma vantagem considerável disso, mas nós não estamos usando. Alguns vinculados às correntes do materialismo filosófico ou científico fogem em busca do prazer como se esse, entorpecendo o caráter, como se adiantasse, pudesse anular a sede dos registros do passado culposo, libertando os infratores sem a regularização dos seus débitos. Vá semeando cardos pelo caminho, vá plantando espinho, tu vai voltar recolhendo um por um deles. Porque tu sabe o que é certo e errado. Não é possível que nós não sabemos distinguir uma coisa da outra. Já não somos mais espíritos infantis. A gente já passou dessa fase. E como o prazer não consegue atender a sede de gozo e o gozo da fuga, fogem desvairados para os labirintos das drogas estupefacientes. A obra é de 65. Eu era um jovem que amava os Beatles e os Rolling Stones. Eu me lembro muito bem disso, né? Procurando na consciência em desalinho e em exaltação uma felicidade que não fazem jus, uma paz que não merecem. Não tem como fugir disso, né? Mas ela vai mais além. E o sofrimento, eu descobri aqui um qualificativo para o sofrimento que eu não sabia ainda. E o sofrimento, esse desconhecido servidor da alma. Olha que coisa para o sofrimento. Desconhecido servidor. Digo, meu Deus. Continua imperturbável no afã de sacudir, despertar mentes, realizando um impositivo divino de reequilíbrio da lei. Mas nós não precisávamos disso, porque ninguém renasce para sofrer. Você renasce para evoluir. Essa é a diferença, crucial, né? Reponta aqui, surge adiante de mil formas. Você corta uma cabeça, aparece outra. Parece a hidra, não tem jeito, né? Falando vigorosa linguagem que somente raros conseguem escutar e entender. Quem são esses raros? Os eleitos. Os eleitos. Os que entendem que não sou um corpo que tem uma alma e precisa ser salva. Quem é que aguentou? Como é que a gente engoliu isso? Né? Eu sou espírito imortal. Estou viajando no espaço e no tempo, desabrochando as minhas virtudes, iluminando minha sombra, tendo que voltar para casa com uma coisa melhor. Senão não adiantou toda uma planificação que foi feita a meu favor. A meu favor. Zenão de Sítio, o filósofo grego do século IV antes do Cristo, contemplando o panorama de dor que se apresentava afligente em todo lugar, já tinha gente pensando nisso, 500 anos antes de Jesus lá. Elaborou o estoicismo, através do qual o desdém às coisas materiais e o culto das virtudes seriam os meios únicos de promover o equilíbrio no homem. Desse modo, valorizando para vencer a dor, enfrentando-a com nobreza e fé. Diga-se de passagem que foi realmente uma coisa interessante. Um avanço, né? Um avanço, uma tentativa. Sócrates, o célebre pai da escola mauêutica e considerado o maior filósofo da humanidade, encarcerado pela intolerância do ignóbil julgamento dos Eliastas, preceituava mesmo da prisão o culto da moral e da virtude para vencer o sofrimento, suportando com estoicismo a injusta posição. Ótimo, avançamos mais um pouco. Francisco de Assis, o pobrecinho, ele poverello de Dio, desdenhando todas as coisas da terra, experimentou a zombaria e sofreu aflições sem nome, mantendo a força do amor no exercício das virtudes cristãs como chave do enigma angustiante do sofrimento, e bem dizia a dor, a irmã dor, ele falava disso. Joana d'Arc, encarcerada por circunstâncias óbvias,
procurou escutar as suas vozes e, animada pelos amigos espirituais que a norteavam, suportou cárcere, a humilhação, o opróbrio, queimada após infamante e arbitrário julgamento, chamando por Jesus e superando a própria dor. Conta-se que foi a última existência física quando Judas auto-perdoou-se. Liberou. Veja, né? Sofrimento, então, é alta concessão divina. Como é que a gente vai entender isso? Alta concessão divina. É possível que agora a gente entenda, porque quando o amor nos chamou, nós não demos bola. O amor já nos chamou. E agora, uma segunda opção. Dor é moeda de resgate, está vendo? Aflição é exercício para a fixação do bem. Eu estou focado. E aí acontece um evento, faz eu mudar de foco. E o que eu vejo é preciso ter coragem para enfrentar. Sem eles, ignoraríamos a paz, desconsideraríamos a alegria, maldiríamos a saúde. Vejam só. Aquele que sofre está sendo aquinhoado com os exercícios, lições de fixação do bem nas telas mentais. No leito de dor, na cadeira de rodas, eu tenho um exemplo desse lá em Cascavel. Ele tanto fez naquela Tancredo, jovem de família nobre, como se existisse, né, essas coisas. Ele tanto fez que ele está numa cadeira de roda agora. A misericórdia divina optou por deixá-lo aqui, porque ele poderia ter ido embora. Mas acalmou lá na água. Não se fala mais em racha lá na avenida, agora acalmou lá. Não sei o que houve. Foi um susto, né? Mas tem um na cadeira de roda. Nas amarras ortopédicas, sob os acúlios morais nos tormentos familiares, no cipós limitativo das aspirações, no corpo, na mente, na alma, na família, em sociedade, no trabalho, onde esteja a arder e queimar a brasa do sofrimento, agradece a Deus a oportunidade sazonada de reaprender e reparar. A gente faz isso? A gente tem coragem de fazer isso? A proposta é essa. Considerada que, enquanto doa as tuas chagas abertas, considera que, enquanto doa as tuas chagas abertas, queimada por ácidos destruidores, outros companheiros desavisados atiram-se impertinente pelas sendas da irresponsabilidade, dirigido por irrefreável loucura, e acalma-te, embora a tormenta que te vergaste. Eu gostaria, pelo amor de Deus, não faça isso, ele tem livre-arbítrio. Enquanto eu estou já colhendo, ele está plantando. Ele está plantando. Aqui em Guaraniaçu, acho que, digo aqui, não deve ter esse problema. Aqui é uma esfera mais elevada, isso aqui não deve. Né? Jesus, tendo elegido o sofrimento como amigo de todas as horas, ensinou-nos, sem verbalismo nem retórica, que sofrer é ser feliz. Mas não foi isso que... Aliás, tem o maior capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, me deixa pasmo. Bem-aventurados os aflitos. Pode uma coisa dessa? Como é que aflito pode ser bem-aventurado? Mas Jesus não falava para a personalidade, ele falava para espíritos imortais no espaço e no tempo. Tudo vai passar, mas as minhas palavras vou cravar na consciência de cada um. Tem jeito. E em todos os instantes, sofrendo, exaltou o amor e a bondade como rota de iluminação. Você quer se iluminar, meu amor? Então você exalte o amor e a bondade. Olha lá, ó. Pacífico e excelso, prosseguindo, imperturbável. Mestre, quer que nós mandemos fogo sobre a aldeia desses ingratos? Deixa para lá. Eles vão viver também. Deixa, mas vamos para lá, vamos para outra aldeia. Tranquilamente. Os discípulos de Jesus não tinham compreendido o amor que esta alma tem por todos nós. Né? Mesmo que o teu céu esteja carregado de cúmulos, né, chumbo, em forma de dores e preocupações, e aparentemente te encontre amesquinhado por angústias ou crises acentuadas, caminhando em terrível soledade,
levanta, estoico e cristão, a cabeça, descrispa as mãos e torna as asas de amor para com elas louvar o Senhor no trabalho e no bem, com os quais alçarás voo às regiões da liberdade, quando? Após o resgate que o sofrimento te enseja. Fugir da aflição, não sentir dor, isso é uma utopia. Recebe-o, pois, com amor e não desvarie, né? Aí está. 65, a benfeitora escreve o capítulo Examinando o Sofrimento. 65. Né? Agora, a história propriamente dita. Está nesta obra, Quando Voltar a Primavera, que é uma das 10 obras que a benfeitora, desde 1969, está mandando para nós pela psicografia abençoada de Divaldo Franco, que faz o ano que vem 90 e está viajando pelo mundo. E eu fico pensando, meu Deus, o que eu faço? Esse homem não está viajando no mundo. E precisa ver, bota o peito para fora e bota a doutrina espírita no seu devido lugar, no mundo. No mundo. Né? Prefácio da obra, a proposta da obra. Diz a nossa querida benfeitora Amélia Rodrigues: acima de todos os livros, e mais debatido do que todas as obras da humanidade, o Evangelho de Jesus retorna às criaturas destes dias. Olha a responsabilidade que os espíritas não se tocaram ainda. Não se tocaram. Nenhum outro que o supere em poesia, em realismo, em romance e em tragédia simultaneamente. Um pequeno livro, todavia mais expressivo do que todos os que foram escritos antes ou depois dele, mas sem dúvida, né? Eu vim para que tenhais vida, eu adoro, e vida em abundância, né? Como uma fagulha ateia um incêndio, qual um grão de mostarda, uma semente de trigo, se multiplica numa seara inteira rica e abençoada. Palavras de vida eterna. Nenhuma síntese de moral pôde ultrapassá-lo. Os combates acirrados ao seu conteúdo, por mais intensos, jamais conseguiram destruí-lo e não vão destruí-lo, porque se trata de verdades perenes, emanadas da esfera do Pai Criador, né? Nenhuma voz que se erguesse para defendê-lo. E olha que ele fez realmente, foi direto ao coração de milhares de criaturas. Nenhuma voz. Pessoa alguma que se resolvesse falar a seu favor. Todos os verbos estavam calados e o silêncio era a resposta da frágil gratidão humana. Aquele que não titubeava em entregar-se em holocausto de amor. Tudo se realizava como se fosse uma patética entoando as tristes notas de uma mensagem fúnebre. O medo aparvalhava os amigos e a palidez da cobardia moral cobria os rostos dos beneficiados. A distância com a mortalha da injustificação. Mas não eram os 10 que foram curados e só voltou para agradecer esse estrangeiro. Ele utilizava o samaritano como modelo. E eram adversários dele. E ele usava o samaritano, adversários ferrenhos, judeus, como modelo. Ele era o único amigo dos próprios adversários dele. Era o único, né? Não obstante, olhem só, eu não sabia, fiquei sabendo aqui. Não obstante as arbitrariedades da lei, Israel mantinha no seu estatuto que qualquer pessoa podia levantar a voz a favor de um condenado. Constava isso lá nos cânones, né? Lá do templo. Isso bastaria para revisar o processo, concedendo outra oportunidade ao réu, embora já estivesse julgado. Aqui a gente vai até o Supremo, a gente não vai ao Supremo, vai de tudo. Ninguém fez isso.
Mesmo constando da lei essa possibilidade, ninguém. Com ele a ocorrência se fazia diferente. 5 dias apenas eram transcorridos do sucesso que eu tivera na cidade regurgitante, que o exaltara dizendo o Messias o esperado. Por ocasião da Páscoa, entrou com aquele burrinho, todo mundo, Hosana, filho de Davi, o Messias, 5 dias antes. 5 dias antes. Naquela ocasião, todos comentavam publicamente os seus feitos, enquanto ofereciam tóxico para que os ódios fermentassem, por debaixo o veneno estava andando, culminando na tragédia que ora se consumava. Diz a benfeitora para todos nós, para gravar no nosso inconsciente. Curtos são os sentimentos da gratidão humana e breve o caminho dos que dizem amar. É da boca para fora. É da boca para fora. Quem ama age, não fica verbalizando. Age, demonstra com exemplo, né? E não pede nada em troca. Ele não enganara a ninguém, porquanto sempre se reportava um reino que não era deste mundo. Apesar disso, esparzira a ternura e a misericórdia, como um sol generoso aquecendo o Pantanal e o transformando em campo fértil. Isso é poesia pura. Agora se encontrava só, a sós com Deus, como aliás sempre estivera. Né? Sempre estivera. Felipe, se tu me vê o Pai. Eu e o Pai somos unos. Consciência plena do Espírito Crístico, né? Todos se haviam beneficiados. E, não obstante, permaneciam silentes, distantes. A estranha procissão percorreu a distância inferior a 500 metros, atravessou a porta judiciária e a silhueta do Monte Sombrio se desenhou entre o fulgor do dia em plenitude e o fundo azulado abrasado da natureza. De semblantes sinistros com varapaus, os membros da peregrinação torturam o justo, agridem-no com acrimônia, mordacidade e zombaria. Aquele soldado que teve a coragem de esbofetear o Cristo cósmico, dizem por aí que levou mais de 1000 anos para auto-perdoar-se. A mão dele estava sempre ressequida, por mais que ele reencarnasse várias vezes. Sempre se fará assim com aqueles que se elevam acima da craveira da banalidade, ousam botar a cabeça para fora do nada que nós estamos vivendo, do nada, né? Com os que se erguem nas grimpas dos ideais de enobrecimento da humanidade. Paga-se um preço, mas vale a pena pagar, vale a pena. Ele viera para isto, para ensinar cada homem a carregar sua cruz conforme o fazia, sem queixas nem murmurações. Não foi isso que ele disse? Quem quiser vir após mim, negue-se a si próprio, tome a sua cruz de cada dia e siga-me. Quem quiser, não obriga ninguém. Cirene passaria a narração evangélica graças a Simão, ali renascido judeu de família grega, que se encontrava acompanhando a sinistra procissão pelas vias estreitas de Jerusalém naquele dia. Simão, o Cirineu, é a lição que nós estamos trabalhando do livro, né? Aquele homem de olhar triste fascinou-o. Apesar da cruz com quase 70 quilos, a dilacerar os ombros e as mãos do condenado que cambaleia comove-o. Mas ele está ali, na multidão. A noite de vigília demorada, as viagens entre Anás e Caifás, o pretório, exauriram o Filho de Deus. Não é comigo, leva para fulano. Não, não quero saber, leva para Beltrano. Parecia um palhaço. O Cristo cósmico, o governador planetário. Imaginem, gente, quando a gente acorda do outro lado, com as nossas pequenas encrencas aqui, que já é um tormento, agora a criatura que fizeram isso. Imaginem. Claro que hoje já devem estar melhor, mas não é fácil, né? Não é fácil. O centurião, que era o comandante da guarda,
fustigava o preso a fim de que não desfalecesse, porque a penalidade deveria ser cumprida, ele queria cumprir a missão, né? Soldado, enfurecido, experimenta o soldado um misto de piedade e o dever, fica naquele contraponto. Ferido pelo amor do prisioneiro pacífico e escravo, que não reclamava de nada, serviçal pela paixão a César. No tormento que o vence, deseja diminuir a carga que ameaça esmagá-lo. Ele não vai conseguir chegar lá, pensou o centurião. Perpassa o olhar injetado pelas filas de mudos espectadores e chama o homem de Cirene. O cara foi escalado. Você, Vanim, para cá. Né? O convocado não reage, o soldado romano, né? O centurião. Parece até que se rejubila interiormente. Submisso, curva-se. Isso tem um símbolo muito forte. Manuel sabe disso. Cada palavra do Evangelho, se nós levarmos para o seu lado profundo, é interessante. Submisso, curva-se, oferece o ombro e auxilia o estranho. Aqui está a mensagem. Oferecer ombro e auxiliar estranhos. Não faz sentido, não? Faz sentido? Por quê? Todos são meus irmãos. Todos. A cruz se ergue mais leve quando isso acontece. Jesus dirige um olhar de profundo. Ai, meu Deus, como eu gostaria de ter tido isso. Possivelmente, alguns já tivemos. Né? Lampeja um lucinado de ternura e de gratidão, que penetra o benfeitor inesperado e fala o tremer de emoção desconhecida. Às vezes pergunto, onde andará o Simão, o Cirineu? O que é que está fazendo nesse universo? Né? Pela experiência que teve. Pai de 2 jovens, Rufo e Alexandre, pensa nos filhos. E apiada-se dos pais do condenado, umedecendo os olhos. Olha aí a compaixão sendo trabalhada. Tem a impressão de que o homem lhe devassa o pensamento e responde às inquirições que lhe brotam na alma espontâneas. As lágrimas se misturam ao suor que molha o rosto queimado, coberto de pó. Viera do campo sendo surpreendido pela alucinação da intolerância e do ódio. Claro que ouvira falar de Jesus, conhecia-o, admirava à distância, né? Agora, porém, o amava. Agora ele chegou próximo. O amor é um sentimento veloz, toma do coração e reina absoluta. Esse é o amor real mesmo. Dar-lhe a vida se fosse necessário, pensou. Mas o Cristo só nos chama para acontecer isso quando nós estivermos qualificados. Aí ele chama. Ele nos conhece um por um. Sabe do nosso potencial, da nossa deficiência, e quando nós estivermos preparados para a tarefa, ele nos convoca. Né? Nesse momento, a comitiva torva chegava ao topo do monte. O crime deveria ser consumado antes do cair do dia, quando se iniciava o sábado, reservado ao repouso, ao esconder-se o sol. Né? Viu ser preso a um madeiro. O Simão de Cirene assistiu tudo. A patética do martelo nos pregos repercutiria nos seus ouvidos por muito tempo. Encarno, desencarno e aquilo está comigo. Aquele arquivo continua comigo. O som metálico e as contrações musculares do submisso dilaceraram-no também. O semblante suarento dos crucificadores e olhares de lince, a agonia e o sangue a fluir abundante eram uma moldura vergonhosa que contrastava com a nobre serenidade dele. Quando as cordas o arrastaram nas traves, ele oscilou no ar. O corpo arriou rasgado. A linha vertical tombou no fundo da grota calcada por pedras que a impediam de cair. Culminava a injustiça criminosa dos homens
que se arrastariam por milênios futuros tentando repará-lo. Milênios. Milênios. Percebeu as mulheres que choravam e participou intimamente daquela dor honesta e corajosa. Era assim o estoicismo feminino que se lhe fazia solidário quando todos o abandonaram. Quedou-se ali, petrificada, a meditar até o seu último hausto. Jamais o esqueceria. Volveu ao lar e penetrou-se do Espírito de Jesus. Buscou, aliás, o Evangelho manda buscar, manda bater, manda pedir. Né? Vamos começar essa semana no Evangelho Psicológico esse capítulo, pedir e obterei. Né? Buscou mais tarde os seus discípulos, ouviu-lhe as narrativas tardias e luminosas, passando a segui-los e fazendo que seus filhos se convertessem àquele incomparável amor. Simão, o Cirineu, é o testemunho da solidariedade que o mundo nos solicita até hoje. Vai dar o seu ombro ou não? Né? Símbolo e ação de bondade, imortaliza-se e liberta-se da timidez, da escravidão, a que se jugula, crescendo no rumo do infinito. 500 metros eram a distância a percorrer entre o local do julgamento arbitrário e o acume do monte do Gólgota, da caveira. Em curta distância, olha o paradoxo, 500 metros. A impiedade e a zombaria são grandes. Também o testemunho da solidariedade fraternal fez-se enorme, contraponto. Né? Todos encontraremos pelo caminho da aflição, todos os sirineus em nome e honra de Jesus. A nosso turno, devemos tornar-nos novos homens de Cirene, a ajudar os que passam sobrecarregados, aguardando, esperando socorro. A lição 17, Simão Cirineu. Esta obra foi um ano muito bom para nós, particularmente. Estávamos entrando na escola militar, 1977. Né? Foi um ano muito bom. Considerações não mais aflitivas, mas estimuladoras finais. A proposta espírita é essa. A gente elucida, esclarece, agora o conforto, a saída. No final, nós temos que sair daqui melhor do que entramos, senão tem alguma coisa errada. Esta é a mensagem. Aceitando Jesus o auxílio de Simão, o Cirineu, desejava deixar um novo ensinamento às criaturas, o Consolador, 1940. Emmanuel tratou dessas questões. Responde o benfeitor. Essa passagem evangélica encerra o ensinamento do Cristo, concernente à necessidade de cooperação fraternal entre os homens em todos os trâmites da vida. Todos. Está lá. A questão 316. Está sendo procurado, meus irmãos, homem considerado Galileu, 33 anos, pele clara e expressão triste, cabelos longos e barba maltratada, marcas sanguinolentas nas mãos e nos pés. Caminha habitualmente acompanhado de mendigos e vagabundos, doentes e mutilados, cegos e infelizes. Onde aparece frequentemente é visto entre grande séquito de mulheres, sendo algumas de má vida, com crianças esfarrapadas. Quase sempre está seguido por 12 pescadores e marginais. Esse é o contexto. É o contexto lá, dele lá. Como ele viveu lá. Como pensavam dele lá. Demonstra respeito para com as autoridades.
determinando se dê a César o que é de César, mas espalha ensinamentos contrários à lei antiga, como sejam. Olhem só a coragem desta criatura. O perdão das ofensas, pode uma coisa dessa? Amor aos inimigos, ficou louco. A oração em favor daqueles que nos perseguem, o caluniam, pirou mais uma vez. A distribuição indiscriminada de dádivas com os necessitados. O amparo aos enfermos, sejam eles quais forem. Está pirado, está doido. E chega ao cúmulo de recomendar que uma pessoa espancada numa face ofereça a outra ao agressor. Olha aí, ó. Tem que prender esse cara. Está insuflando as massas. Ainda não se sabe se é um mágico, mas testemunhas idôneas afirmam que ele multiplicou 5 pães e 2 peixes em alimentação para mais de 5.000 pessoas, tendo sobrado 12 cestos. Onde é que se viu uma coisa dessa? Considerado impostor por haver trazido pessoas mortas à vida, olha só, foi ao cúmulo da coisa. Pessoas mortas à vida não pode. Foi preso e espancado. Sentenciado à morte com absoluta aprovação do próprio povo. Crucifica-o! Quem disse que a maioria está com a razão? Quem disse isso? Que o condenou de preferência a Barrabás, que se chamava Jesus também? Sabiam? Malfeitor conhecido, recebeu insultos e pedradas, sem reclamar quando conduzia a cruz às costas. Não se ofendeu quando questionado pela justiça, complicando-se a situação, porque seus próprios seguidores o abandonaram nas horas difíceis. Como é que pode uma coisa dessa? Sob afrontas e zombarias, foi crucificado entre 2 ladrões. Não teve parentes que lhe demonstrassem solidariedade, a não ser sua mãe, uma frágil mulher que chorava aos pés da cruz. Depois de morto, olhem outro contrassenso. Não se encontrou lugar para sepultá-lo, senão um lodoso recanto de um túmulo por favor de um amigo. As raposas têm suas tocas, as aves têm seus ninhos. O filho do homem sequer uma pedra para recostar a cabeça. O meu reino não é deste mundo. E a gente bota um anjo desse na cruz. A obra está aí, se alguém quiser. Eu não a conhecia, agora estou muito familiarizado com ela. Baixei ela, estou estudando ela. Finaliza a benfeitora querida dizendo: após o 3º dia do sepultamento, desapareceu do sepulcro e já foi visto por diversas pessoas que o identificaram pela chaga sangrenta dos pés e das mãos. Esse é o homem que está sendo cuidadosamente procurado. Seu nome é Jesus de Nazaré. Se pudermos encontrá-lo, devemos segui-lo para sempre. Maria Dolores, monja abençoada de Francisco Cândido Xavier, que trabalhou 75 anos. Talvez eu não chegue lá de idade. E a obra é Coração e Vida. A lição chama-se Aviso. Aviso. Agora a resposta de por que Jesus sofreu. Está aqui. Clara, sintetizada, direta compreensão. E não há exceção. Ninguém passa pelo mundo físico sem experimentar os ferretes da condição de inferioridade do planeta. Número 2, expiações e provas. Não pensemos que vai ser amanhã regeneração, que não é verdade, não é isso, assim como daqueles que o habitam. Será regeneração, sim, quando nós mudarmos de atitude perante essas coisas. A aflição é fenômeno comum a
todos, e ninguém se lhe exime a presença, nem o governador do planeta. Nem o governador do planeta. Aí está a resposta, por quê? E não tem jeito, né? Nos ama tanto, nos gosta tanto, que foi embora preocupado com a gente. Passa para a sua dimensão iluminada e ainda deixa um recado para nós. Olhem só. Porque se fazem estas coisas ao lenho viçoso, cheio de seiva, que a ele, o que acontecerá ao seco, que somos nós? Esperamos que possamos meditar em torno destas coisas. Se isso acontecer, estamos regiamente pagos pelo carinho e pela atenção à nossa reverência. Muita paz.